Poxa, Deus respondeu a minha oração tão rapidinho hoje. Eu estava preparando lá e aí eu fiquei pensando assim, poxa, se eu tivesse bastante tempo para falar bem devagarzinho, sem precisar correr, né? Ia ser tão bom. Olha só, 7 horas. Até meia-noite tem 5 horas ainda. Não dá tempo de fazer muita coisa hoje. Salmo 127. A minha classe está avisada, né? Deixei minha classe avisada. Salmo 127, pedi para estudar em casa, para você poder receber maior porção hoje à noite. Salmo 127. O salmo da vaidade de vaidades. Tem o título original em cima, Cântico de Romagem de Salomão. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Então que o Senhor, pela sua graça, exclusivamente, aplique aos nossos corações e fale aos nossos corações nessa noite. Tem sido o meu desejo, é um salmo especial, eu tenho falado dele nesses 30 anos, partes dele, e eu sempre brinco com os irmãos dizendo que é o salmo que vocês têm raiva de mim, né? Que toda vez que eu menciono o salmo, vocês ficam chateados comigo por causa do contexto em que ele é mencionado aqui. Didi, aumenta um pouquinho só o som, por favor, porque eu vou falar mais baixo. Tá bom? Ok, obrigado. O Salmo 127 é um salmo de sabedoria. Está atribuído a Salomão. É o salmo da vaidade de vaidades, que é o mesmo tema de Eclesiastes. Comentadores modernos têm questionado essa autoria de Salomão, porque eles insistem em que este conjunto de salmos, que nós estamos vendo aqui, desde o Salmo 120 até o Salmo 134, esse conjunto de 15 salmos, chamado de peregrinação, cântico dos degraus, de romagem, ou seja, eles acreditam que todos eles são pós-cativeiro, ou seja, depois que Israel foi para o cativeiro em 586 a.C., ele ficou 70 anos na Babilônia, e então Ciro assinou um decreto autorizando a volta do povo, de todos os povos que ele havia conquistado no seu reino, e mesmo pelo seu antecessor, Nabucodonosor, e ele havia libertado todos os povos para voltarem para suas cidades e países de origem. E então eles acreditam que estes salmos foram compostos naquela ocasião, e eles cantavam nesse tempo que eles voltaram para a sua terra. É uma distância aí mais ou menos de 1.000 quilômetros, 800 quilômetros a 1.000 quilômetros. Há um segundo questionamento pelos teólogos modernos, se o Salmo 127, como nós o temos aqui na nossa Bíblia, é de fato uma unidade só. Alguns dizem que o Salmo 127 são 2 pedaços de 2 salmos
que nós não temos aqui na Bíblia, que foram pegos 2 pedaços de 2 salmos e colocados aqui, e é o Salmo 127. Porque eles dizem que os versículos 1 e 2 tratam de um assunto diferente dos versículos 3 a 5. A mudança é muito brusca, segundo eles. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele dá enquanto dormem. Então aqui, segundo eles, termina um pensamento. Herança do Senhor são os filhos. O fruto do ventre, seu galardão. É um outro assunto diferente, segundo estes teólogos. Sendo o salmo de autoria de Salomão, e ele é de Salomão, porque os salmos de romagem, eles não foram compostos, todos eles do pós-cativeiro. Nós já temos visto, alguns deles foram escritos por Davi, e eles eram cantados pelo povo de Israel, quando o povo de Israel saía de Israel, ou mesmo de outras partes do mundo, e iam para Jerusalém adorar nas festas que o Senhor estabeleceu. Eles iam cantando estes cânticos de romagem. Faz parte da sua história. Eles lembravam do Egito, eles lembravam da época dos juízes, e os salmos têm assuntos variados, e todos eles juntos compõem uma história, a história do povo de Israel. Então, sendo de autoria de Salomão, ele tem um tom proverbial, ele é um salmo de sabedoria, como eu já disse. As suas verdades estão expressas por figuras. Elas estão expressas por figuras. Figuras que representam o que é real. Então, é diferente dos salmos de Davi, por exemplo, que tem um tom de adoração, ou mesmo os salmos dos filhos de Asaf, ou outros autores. É a sabedoria de Salomão dada por Deus, certamente expressa em versos, porque ele fazia provérbios, ele compunha música também, Salomão, e foi colocado música neste pequeno soneto de sabedoria aqui. E há uma outra questão com respeito ao Salmo, que você precisa prestar atenção, porque é um assunto que é discutido por séculos e séculos e séculos, sem se chegar a lugar nenhum. E o Salmo 127, ele é uma luz desse processo, ele está inserido nesse processo. E esta questão é a questão da harmonização entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana na vida cristã e mesmo na salvação. Então, é como se nós tivéssemos 2 grupos distintos, onde um grupo, ele estressa, ele leva a últimas consequências a soberania de Deus. De que tudo que é feito por Deus na sua soberania. Então, o outro grupo aqui, ele reage com respeito a isso, dizendo que se de fato for assim, então ele está agindo com injustiça para com os homens, e ele está matando a razão do homem em termos de decidir ou participar do processo. Esse grupo que defende de que o homem tem livre-arbítrio e ele é parte integrante e importante do processo, aqui, eles têm dificuldades com os textos que tratam da soberania de Deus. E eles ficam nessa discussão, entra ano sai, entra década, século,
e eles não chegam a lugar nenhum. Então, frases como, por exemplo, esta: devemos orar como se tudo dependesse de nós. E trabalhar, devemos orar como se tudo dependesse de Deus. E trabalhar como se tudo dependesse de nós. Então, essa pessoa acha que ele resolveu o problema. Né? Porque é como se fosse, assim, um faz de conta. Né? Então, você na sua oração, você se empenha, se entrega, confia, porque tudo depende de Deus. Só que aí na hora você regaça a manga e trabalha como se tudo dependesse de você. Ora, isso coloca Deus como dependente do trabalho do homem, e com certeza nada a ver de Bíblia nisso aqui. Mas é uma frase famosa e que pessoas têm usado aí. Uma outra afirmação que eles tentam conciliar, né? Porque tem os polarizados, que é o pessoal que defende uma área, outros defendem outra. Então tem alguém que fala assim, bom, eu acho que na verdade não é uma ou outra. Na verdade são as duas juntas, mais ou menos assim. No corpo humano, nós temos as duas pernas. Então uma perna é a soberania de Deus. A outra perna é a responsabilidade humana. Os dois fazem parte do corpo e o corpo precisa dos dois para poder andar de maneira saudável e normal. Bom, no meu caso complicado, minha perna esquerda, se for a soberania de Deus, eu tenho uma artrose nela, então a soberania de Deus já está com problema aqui, porque está deficiente em relação à minha perna direita, né? Esse tipo de ilustração é só para poder tentar resolver uma questão que já está resolvida na própria Escritura, mas o homem insiste, né? Irmãos, se nós respiramos, foi porque Deus soprou em nós o fôlego da vida. Se Ele não tivesse soprado o fôlego da vida, não haveria nós. Entendeu? É simples quanto isso. Simples quanto isso. Mas o pessoal continua insistindo em discutir, né, sobre essas coisas. Salomão é contundente, direto e claro no Salmo 127. Primeiramente, em que o Salmo tem uma unidade perfeita. Não são dois assuntos, não há uma mudança brusca. Do primeiro verso ao último verso, da primeira palavra à última palavra, Salomão está falando da mesma coisa. O autor trata de início ao fim de um único assunto. E esse assunto é a família, a base do plano de Deus. Alguns de vocês já não dá mais tempo. Vocês já estão velhos, já estão casados há tempos. Mas se você quiser se arrepender hoje à noite, se você quiser hoje à noite tomar uma decisão, eu faço uma exceção para você, e mesmo você já sendo maduro, vovô, você vai marcar um horário comigo e eu vou ajudar você lá, porque todo casal, quando fosse contrair as núpcias, deveria decorar esse salmo e fazer dele a base do seu casamento. Vocês estão entendendo? Não, né? Posso repetir para você? Todo casal. Então aviso aos navegantes adolescentes aí, jovens que já estão de olho e dando os seus tiros por aí. Estão atentos? Eu não vou citar nomes, pode ficar sossegado. Lia, fique tranquila, que eu não vou chamar ninguém, eu não vou fazer como João Pedro fazia. João Pedro melhorou muito. Não vou fazer. É de verdade, não vou fazer mesmo. Todo casal, quando fosse ou quando for contrair as núpcias, quando vocês forem se casar,
deveriam decorar, memorizar este salmo e fazer dele a base do seu casamento. Ainda dá tempo para alguns de vocês. Vamos lá? Primeiro, Deus edifica a família. Versículo 1a. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que a edificam. Primeiro erro, quando você se aproxima desse salmo, está pensando que ele está falando da construção de uma casa. Agora, olhe comigo aqui. O que o salmista ia querer dizer se ele estivesse pensando numa casa literal? Se o Senhor não edificar a casa, então o pedreiro, o marceneiro, o servente, todo mundo vai trabalhar em vão? Porque a casa vai cair. As pessoas que não seguem o Senhor Jesus Cristo constroem casas e elas não caem. E não é o Senhor que está edificando aquela construção. Então Salomão está usando uma figura, quando ele está dizendo aqui, porque ele está pensando como um judeu daquela época em que ele viveu. Quando um judeu daquela época falava em casa, ele estava pensando na família que está ali dentro daquela casa. Não na arquitetura da coisa, na estrutura da coisa. Se o Senhor não edificar a sua família, em vão trabalham os que a edificam. Então, uma família, ela tem que começar pelo Senhor, ela tem que se desenvolver pelo Senhor, e todo o processo dela é pelo Senhor. A linguagem aqui, ela ela é positiva e está na nossa tradução negativa. O texto não está dizendo se o Senhor não edificar a casa. O texto original diz, a menos que seja o Senhor que edifique a casa, é vão, completamente vão, aqueles que se empenham por edificá-la. Entendeu? A menos que seja o Senhor que edifique aquela casa, vai ser vão. Qualquer esforço de qualquer pessoa, de quem quer que seja neste processo. Então, a pergunta confrontadora para todos nós é: quem edificou a nossa família? Quem tem edificado a nossa família? A palavra vão aqui é a mesma palavra que ele usa em Eclesiastes para dizer que tudo é vaidade, é correr atrás do vento. Inútil. Inútil. É sem significado algum. É sem sentido. A menos que seja o Senhor. Aí vocês veem o que acontece quando esses anos todos eu tenho lutado com vocês. Agora eu estou com uma geraçãozinha até jóia, até boazinha, porque vários de vocês têm nos procurado para poder fazer a coisa certa, biblicamente. E eu tive que esperar quase 30 anos, porque já passaram aqui um punhado de casais que insistiram de fazer do jeito que o mundo faz. Então, quando dá certo de que quem gosta do que um que o outro gosta do mesmo, olha só, isso aí já é uma loteria, pessoal. Porque normalmente quem gosta do um, o outro gosta do outro. O A gosta do B, mas só que o B gosta do C, o C gosta do D, o D gosta do E, e aí vai. Agora, quando coincide do A gostar do B e o B gostar do A, oh, beleza, aí vai. E divorcia depois. Você vai só. Duro, difícil para poder encontrar o A para o B e o B para o A. E quando encontra, o ideal, vive que nem gato e cachorro. Ele está dizendo aqui, a menos que seja o Senhor que edifique, que construa,
E a construção de uma casa é uma figura muito importante para Salomão, porque uma casa não se começa de qualquer lugar. Uma casa se começa do começo. A casa começa pelo alicerce. Qual é o alicerce de uma casa construída pelo Senhor? É o amor ágape, é o amor decisão de vontade. É aquele amor que não é sentimento. É aquele amor que enxerga, é aquele amor de 1 Coríntios 13. Eu disse outro dia, em outra pregação, nós vivemos a época em que as pessoas casam apaixonados e depois de um certo tempo, um vira para o outro com maior, desculpa a expressão, maior cara de pau e fala assim, é o seguinte, eu não te amo mais. Quando não, muito já está amando outra pessoa. Então o negócio é trivializado desse jeito aqui. Por quê? Porque os relacionamentos, eles são edificados, não pelo Senhor, mas pelos próprios envolvidos, onde a base é o sentimento. Exatamente como aí fora. Então, no plano de Deus, a base da construção de uma casa é o alicerce, é o amor ágape. O Senhor criou Adão, e então Adão estava só, não era bom que o homem estivesse só, o Senhor disse, vou fazer para ele uma auxiliadora idônea, vai lá, dá um sono para Adão, tira a costela do Adão, né? E da costela do Adão ele faz uma mulher, e então, depois que a mulher está pronta, caprichadinha, né? Já lustrou, tal, belezinha, já passou um trato no cabelo, pôs a maquiagemzinha, beleza. Aí ele então acorda o Adão. E quando Adão acorda, ele chega para o Adão tão simplesmente diz o seguinte, Adão, meu filho, esta é a sua esposa. E chega para Eva e fala, Eva, minha filha, esse é o que dormia enquanto eu fazia você. Crescei, multiplicai e vos encher a terra. Simples. E Adão gostava quanto de Eva? 0. Ou você acha que na hora que ele fez a Eva, ele já colocou um ingredientezinho, que a Eva acordou apaixonada pelo Adão. Ela não via a hora de ver o camarada, ou então foi amor à primeira vista. Quando ela olhou para Adão, Adão olhou para Eva. Pessoal, e aí você ainda vem zombar de mim, pastor, mas não tinha outra, né? Só tinha ela. Olha só como que você é. Ele tinha escolha. Ele tinha escolha. Então vai você, escolhe. E faz a escolha que você fez. Depois você vem lá para o escritório dizendo, pastor, me arrependi. Eu quero desfazer isso aí. Aí eu vou pegar aquele videozinho do pastor, eu não lembro, nunca lembro o nome dele. Como? Cláudio Duarte. Eu vou pegar aquele vídeo, eu vou decorar aquela oração, pessoal. Eu vou decorar aquela oração. Yes! Aí quando você chegar lá para mim com aquela cara, pastor, eu quero me separar dela. Aí eu falo, tá bom, então eu vou lhe ajudar, meu filho. Vem cá, senta aqui nessa cadeira. Eu vou botar a mão na cabeça dele, assim, daquele jeitinho. Já viu o vídeo lá? E vou começar a orar. Senhor, esse irmão chegou aqui e ele quer se divorciar da sua mulher. Eu não estava lá no dia que ele casou, mas o Senhor estava lá naquele dia. E ele disse que era para sempre. Até que a morte o separe. Então, Senhor, mata esse cidadão aqui. Porque o único jeito de acabar com a coisa é mata o cidadão. E o cara que arranca a cabeça da mão dele e ele segurando a cabeça. Ele orando. Mata, Senhor. Desce fogo do céu e mata. A menos que seja o Senhor que edifique a casa. É inútil qualquer trabalho para se edificar uma casa nesses termos. Porque o amor ágape é uma decisão de vontade em que você olha as virtudes que a pessoa tem. Você é consciente dos defeitos que a pessoa tem.
E quando vocês casaram aí, a maioria de vocês, né? Apaixonados, né? Cegos, completamente cegos. Tudo já estava lá. Aquelas garras já estavam lá. Estavam levemente escondidas, mas estavam lá. Porque não há um até hoje que eu tenha perguntado, quando chega lá e fala que o marido agora, ele é bruto, ele é não sei o quê, ele parece um pedaço de cavalo, pastor. Aí eu pergunto, desde quando ele está assim, minha irmã? Eu quero lhe ajudar. Ah, pastor, desde que eu conheço. Olha só. Desde que eu conheço. Por quê? Porque você estava apaixonado, então você não enxergava. Todo mundo avisava você, todo mundo falava para você, você não enxergava. Sabe por quê? Isto é edificar uma família, sem ser o Senhor que está edificando. Adolescentes, vocês estão nessa daí, e nem vou falar para você quando você está de olho numa pessoa que nem é temente a Deus. Olha só. Não, pastor, mas se Deus quiser, essa pessoa há de aceitar Jesus. E quando você convida para vir no culto, você já começa a orar por mim no começo da semana. Olha que legal. Você começa a orar, interceder pelo pastor. Que o pastor pregue com poder domingo que vem. Porque ele vai estar lá. Na hora da oração, na hora do culto, então, você intercede por mim como nunca. Você passa o culto, toda a pregação, toda em oração. Para que eu tenha poder e unção do alto. Para pregar com clareza. E como eu não tenho feito apelo ultimamente, só falta chegar antes do culto e falar, senhor, pastor, o senhor pode fazer apelo hoje à noite, por favor? Porque quando tinha apelo, né? Aí a pessoa fica orando ao Senhor. Aí quando eu falo assim, alguém lá, Deus abençoe sua mão. Aí o coração da pessoa começa a disparar, né? Porque ela não podia abrir o olho. Era mal abrir o olho, né? E eu abri assim para ver quem que é, se é o próprio. Pessoal, a menos que seja o Senhor que edifique a casa, a família, é inútil qualquer esforço para se edificar uma família. O amor, o sentimento não é suficiente, porque ele vai acabar. Ele vai acabar. Então, quando ele faz a figura da casa, ele está pensando no alicerce, depois a estrutura da casa. A estrutura da casa é o amor filos, é o amor de sentimento. E esse amor, ele é investível, se é que existe essa palavra. É algo que você investe. Cada um dos dois investe e ele cresce. No sistema tradicional, é lá no namoro, né? Inconscientemente você faz aquilo. Tudo de bom, você está sempre perfumadinha quando ele chega, ele nunca atrasa quando chega. E você vai no shopping, ele fala que adora o shopping, mentiroso, mas ele fala que adora ir no shopping. Você vai jogar bola e ela fala assim, nossa, que legal, você é esportista. Depois aí quando chega lá, fala assim, você só joga bola, você me troca pela bola, agora tem que tomar uma decisão, ou a bola ou eu. Quando você fala bola ou eu, se ele tiver meio passado, né, João? Ele fala a bola. Aí se você é que der a lona, você parte para cima dele e fala assim, eu não vou falar o que ela fala. Você percebeu como que é? O sentimento? Namoro é caderneta de poupança. O que você faz? Só deposita, só investe, não arranca para nada. Só. Aí quando a poupança está, né, caprichada, aí você casa. Sabe o que é o casamento? Saque, só cheque. Vai passando o checão, vai passando o cartão de débito. Onde você vai? Passa o cartão, passa o cartão, passa o cartão. Até uma hora que chegar lá na padaria, para comprar 5 pãezinhos, que é uma miséria, né? Embora está caro em relação ao passado, né? A hora que você chegar lá, vai passar lá 3, 4 reais, passa o cartão, vem lá, negado, não tem mais saldo. Acabou. Consumiu tudo. Em apenas poucos anos de casamento. O sentimento todo que você tinha, que achava que era maior que a lua. Você lembra quando você mentiu para ela daquele jeito? Meu bem, veja a lua. O meu amor é maior do que a lua. É maior do que essa distância, 5 vezes ida e volta.
O pior é que tem a moça que acredita no negócio desse. E ela grava no ouvido dela aquela palavra, ecoa ao longo dos anos, e ela nunca esquece aquela mentira que ele contou para ela. Mas não são só os homens que mentem, não, pessoal. A mulher mente também. Ela chega para o camarada e fala assim: como você é lindo. O cara é feio, pessoal. O cara é feio que arde. Mas ela fala que ele é lindo. E ela fica procurando um detalhe para ressaltar. Entendeu? Por isso, moças. Ou moças não, rapazes. Quando a moça falar para você que você é lindo, não pergunta para ela como, por quê, nada. Não pergunta. Porque o primeiro trauma seu é que ela vai parar para pensar. E se ela parar para pensar, aí já era. E se ela falar que você é bonitinho, aí que entortou tudo. Porque bonitinho é o feio, dado um jeitinho nele, né? É o feio, cabelinho penteado. Salomão está falando uma coisa séria. Ele está dizendo aqui, a menos que seja o Senhor que edifique uma família, é vão, é inútil você trabalhar por essa família. Quantas tentativas você tem feito? Quanto você tem tentado pelos seus próprios esforços? Quando você às vezes olha para outros e você fala, quem sabe será que fazer aquilo que ele está fazendo vai dar certo no meu? Em vez de você vir para a palavra de Deus, procurar o padrão da palavra de Deus, as informações da palavra de Deus, você olha para casamentos supostamente bem-sucedidos, e você fala e pergunta, como é que você está fazendo? Como é que é? E você quer fazer igual e não faz nada, e não vai mudar nada, porque você não está entendendo que é o Senhor que edifica a família. Você está vendo aqui? Você lembra que eu falei sobre essa questão de soberania de Deus e a responsabilidade humana? Aqui nós temos equacionado isso aqui, né? Você lembra como é que é? Só pela graça de Deus você tem uma família nos padrões de Deus. Entendeu? E se a sua família não está sendo no padrão de Deus, é responsabilidade totalmente sua. Você é totalmente responsável pelo estado da sua família. E aqui é uma palavra direta para os homens. Mesmo que por aí diz que a mulher faz e acontece aí, a responsabilidade pelo estado da sua casa é exclusivamente seu. Seu. Não adianta pôr culpa nela. Seu. Então, sai desse lugar que você está e venha para a graça de Deus. Porque aqui na graça de Deus, a graça é abundante. E o seu pecado não é maior que a graça. Porque aonde está o pecado, superabunda a graça. E aí então você pode ter um casamento, uma família estruturada na palavra, que glorifica o Senhor, que é exatamente como o Senhor planejou. Não está longe de nós. Não está longe de nós. Está aqui nesse livro. A menos que o Senhor edifique, não insista em edificar a sua casa do seu próprio jeito, da sua própria cabeça. E então, se a figura da casa, o alicerce é o amor ágape, e a estrutura da casa é o amor filos, a mobília que está lá dentro, os móveis que estão lá dentro, é o eros, é o sexo. É o que torna uma casa um lar. E o Senhor deu um punhado de instruções aqui. Agora você imagina uma coisa só, né? Porque o sexo que é praticado nos casamentos não é aprendido na palavra, é aprendido no mundo, é aprendido na escola com a molecadinha. Molecadinha, rapidinho, é só questão de tempo. Um aparece com uma revistinha lá, uma revistinha de instrução. E aquilo corre. E a pobre da diretora fica maluca, não fica? Cadê a diretora? Fica maluca, né? Quando fica sabendo que
tem alguém lá, pronto. Já somos o seu João, né? Chama o João, somos o seu João. Seu João, o senhor sai aí com um pente fino para poder saber onde está, quem é o responsável por esse negócio aqui. E os cidadãos que ficam beijando as meninas no ponto do ônibus? Aí, pessoal, é complicado. Agora, na escola cristã nós temos uma vantagem, né? A escola cristã, e se você não tem seu filho na escola cristã, considere colocar. Sabe por quê? Porque a escola cristã, por ser uma escola cristã, ela tem a proteção de Deus, ela tem a direção de Deus, porque os cidadãos que foram beijar no ponto do ônibus, a mulher da perua, que dirigia a perua, olha só, viu e contou para a diretora. Qual é a escola que o cara da perua está interessado num negócio desse? De ligar para a diretora e falar, ó, fulano e fulano estava lá no ponto beijando as meninas, que também era da escola. Aí a diretora pega, liga para a mãe dos cidadãos, e as mães têm uma síncope, né? Porque elas nunca imaginaram que iriam ouvir uma notícia dessa, que os filhos dela estavam beijando ali na rua. A Bíblia fala sobre sexo, um monte de lugares. O sexo do mundo é egoísta, o sexo da Bíblia ele é altruísta. É o outro primeiro, depois eu. O sexo do mundo é eu. O outro se vira. Dá seus pulos. Entendeu? Então o casamento se destrói. Por quê? Porque não é o Senhor que está edificando aquela família. Os princípios que governam aquela família não são extraídos deste livro aqui. Você escutou o que eu disse? Todo casal, quando fosse contra as núpcias, tinha que decorar isso aqui e fazer isso aqui a sua cartilha da sua família. O Senhor edifica e o Senhor faz a manutenção. Porque não é depois que Ele fez a casa? O dia que Deus me deu o privilégio de construir minha casa era nova. Hoje ela tem 21 anos de... Então a casa com 21 anos lá tem os efeitos de 21 anos de construção. Com todo o cuidado que foi feito, Dona Lia vive lá falando, precisa mexer nessa casa, você precisa arrumar essa casa. Ah, como eu gostaria que você não soubesse fazer as coisas, porque aí você pagava para fazer. Como você sabe fazer, eu tenho que esperar você fazer, só que você não tem tempo para fazer, nunca tem tempo para fazer. Então, ultimamente, o Senhor agora providenciou uns anjos, né? Então, Deus ouviu as orações da Dona Eliana, tocou a trombeta no céu, e aí alguns anjos começaram a acampar lá na minha casa e fazer manutenção na minha casa. Então, eles vão lá e eles fazem manutenção na minha casa. Anjos de Deus, e a Lia louva a Deus pela vida desses anjos. E ela está dizendo para vocês, vocês precisam voltar lá outra vez. Tem mais arroz, feijão, frango, tem salada lá esperando por vocês. Apareçam lá para continuar a obra angelical que vocês começaram a fazer. Deus edifica a família. A sua família é edificada pelo Senhor. No que ela está baseada? O seu relacionamento com o Senhor está baseado no amor, que não é sentimento. Sabe por que o Evangelho é maravilhoso? Porque o relacionamento meu com o Senhor não está baseado no meu amor por Ele, mas está baseado no amor dele por mim. Porque quando eu tenho atitudes de desamor para com ele, o relacionamento não é... As bases do relacionamento, elas não são afetadas. E eu fico mal, e aí eu vou para o Senhor, achando que está tudo acabado, e aí o Senhor diz, mas eu não deixei de amar você. Você deu uma balançada no seu amor por mim. Mas eu não deixei de amar você. Eu continuo amando você. A aliança que eu fiz com você, ela era para sempre.
E não é até que a morte o separe, porque nem morte pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Não é? Olha só. E é este amor que deve ser o parâmetro para o seu amor para com sua esposa e para com seu marido. Entendeu? Então não é aquela do sentimento. O sentimento é importante. Mas lembre-se, se você não fizer as coisas que ela gosta, o sentimento vai acabar. Se você só ficar pedindo, ficar arrancando, né? Porque no casamento do mundo, tem mais quem tem unha maior, né? Quem arranca mais. Esse não é o de Deus. O de Deus é dar, sem esperar nada em troca. Você já aprendeu isso aqui. Mas olha o que Salomão está dizendo aqui. A menos que seja o Senhor que edifique a sua casa, a sua família, é inútil qualquer coisa que você faça pela sua casa. Segundo, Deus guarda a família. Ele diz, a menos que o Senhor guarde a cidade, em vão vigia a sentinela. Agora, pastor, mas o que tem a ver isso aqui com a família? Pessoal, em Israel, naquela cidade tal, quem que morava lá? As famílias moravam lá. E quando o inimigo vinha para fazer o quê? Para destruir a cidade e matar as pessoas que estavam lá dentro da cidade. Elas precisavam ser protegidas. Não adiantava nada o atalaia lá em cima ver o inimigo vindo de longe e começar a gritar, o inimigo está vindo! E daí? Se o inimigo for mais forte, ele vai vir, vai derrubar tudo, vai invadir, vai matar todo mundo. Então o Senhor protegia Israel, ele protegia as famílias de Israel. A família que é edificada pelo Senhor, ela é protegida pelo Senhor, de maneira que Ele não permite que o mal venha e destrua a família que Ele edificou. Porque é Ele quem guarda a família. Viu, mulheres ciumentas? Não é você que guarda a sua família com os ciúmes que você tem. Tem mulher aqui na igreja que tem ciúme até na cutícula. Você não pode achar graça, porque isso é feio. E você fica vigiando, e você fica controlando, e você acha, e você acha que resolve o que é isso aí? Você vai ficar doente, vai pegar uma gastrite, vai pegar um problema de coração. Ou marido ciumento também, né? Marido que tem ciúmes da esposa, que controla, bota a coleirinha nela onde ela vai, e conta a metragem de onde ela foi, para saber, né? Só o Senhor guarda a família que Ele edificou. Então você tem que ir para Ele. Seu marido sai para trabalhar, entra no seu quarto, vai para o Senhor que edificou a sua família e diz, Senhor, guarda o meu marido. Tem misericórdia de nós. Para a honra do teu nome, não permita que ele envergonhe o teu nome. É o único antídoto, pessoal. É único. É isso que ele está dizendo aqui. A menos que o Senhor guarde a cidade, em vão, vigia a sentinela. Sabe por quê? Porque a sentinela, naquela época do mundo, em qualquer país, em Israel, ele tinha uma preocupação com um inimigo que era um povo vizinho, ou um povo de qualquer lugar. Mas sabe o que afetava Israel? O que afetava Israel não era o inimigo que vinha invadir Israel. O que afetava Israel era a idolatria. O Deus daquele povo chegava primeiro em Israel do que a tropa. Já corrompia o coração de Israel. Não era o coração dos muros, era o coração das famílias que deviam devoção exclusiva ao Senhor. E que agora estavam adorando outros deuses. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vai ser o atalaia avisar que o inimigo está vindo. Porque o inimigo, ele é astuto. E o nosso problema não é carne e sangue, é espiritual.
Você tem que entender isso aqui. Você precisa entender. Você percebeu que ele não mudou o assunto? Como os teólogos dizem que ele mudou o assunto? O Senhor guarda. Nós já passamos por aquele salmo que ele diz que o guarda de Sião não dorme. O Senhor não dorme, irmãos. Nós dormimos, o Senhor não dorme. Nunca ele dorme. Vamos rapidinho para Juízes capítulo 6. Os irmãos têm uma turma aqui que está estudando Juízes, né? Juízes capítulo 6. Versículo 11. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertence a Joás, a Biesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Olha o detalhe. Gideão estava malhando o trigo no lagar, fora de época, para esconder, colocar a salvo dos midianitas. Adiantava? Os midianitas chegavam e devastavam tudo e levavam tudo. Porque o povo de Israel estava longe do Senhor, adorando outros deuses. Então o Senhor vinha, chamava um juiz, como no caso levantou Gideão, e Gideão libertou o povo de Israel. Porque é o Senhor quem vai guardar. Não adianta montar estratégia. Não adianta. Você tem estado preocupado com a sua família? Fala para mim. Você tem estado preocupado com a sua família? Bom, se você não está amando a sua esposa como a Bíblia diz, você não está preocupado com a sua família. Então, o sentinela vai ficar lá à toa. Porque o inimigo vai chegar. E ele vai invadir a sua casa. E não adianta chorar. Aí é só choradeira. Em Josué capítulo 9, nós temos os gibeonitas fizeram uma estratégia, e eles vieram e montaram a estratégia, chegaram para o povo de Israel, porque a ordem era destruir todos daquela região, e aí eles chegaram com pães embolorados, roupas velhas, e falaram o seguinte: ó, tá vendo esse pão aqui, ó? Ele acabou de sair do forno quando nós saímos da nossa terra. E de lá até aqui, ó, ficou embolorado. A gente vem de muito longe. Essas roupas aqui, ó, elas estavam boas quando saímos de casa. Mas é tão longe que as roupas estragaram. Aí sabe qual é o próximo versículo? Eles não consultaram o Senhor. E fizeram aliança com os gibeonitas. Não consultaram o Senhor. A menos que o Senhor guarde a família, em vão vigia a sentinela. Então, se você não consultar o Senhor, se você não vier para a Escritura e não modelar a sua família, e você não viver os princípios da Escritura, em vão vai ser você tentar impedir que o mal chegue na sua família. Você está escutando? O mal virá, ele vai entrar, ele vai estragar, ele vai fazer o estrago. Porque é o Senhor quem tem que guardar a família. E Ele guarda a família pelos princípios que Ele colocou nesse livro, que você vem aqui toda semana para ouvir. E em casa, né? Porque ele não fica guardado aqui. Alguns deixam aqui. A propósito, pessoal, durante a semana não tem nada aqui. Não tem necessidade de você deixar Bíblias aqui. Tem gente querendo colaborar, deixando Bíblias aqui, para o pessoal usar durante a semana, mas ninguém vem aqui durante a semana, não. Não precisa deixar, pode levar para casa. Toda segunda-feira tem aí, bom, quando é Bíblia, né? Tem gente deixando outras coisas também, além de Bíblia aí, né? Perdem coisas por aqui. Se o Senhor não guardar terceiro, Deus sustenta a família. Aí aquela parte que você fica com raiva de mim. Mas tem paciência, depois eu passo para o versículo 3, tá? Aí fica tudo tranquilo. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde e comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme.
Eu acho que esse é o versículo mais complicado da Escritura nessa parte de finanças. Salomão está usando aquela palavra vã, vaidade, correr atrás do vento, inútil, 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 inútil. Vos será levantar de madrugada, repousar tarde e comer o pão que penosamente granjeaste. Olha só o quadro. O camarada levanta de madrugada, trabalha que nem um condenado e come um pão que ele granjeou penosamente. Bom, essa é a realidade do mundo. E essa é a realidade do crente, da pessoa que não entendeu ainda que o Senhor edifica a casa, o Senhor guarda a casa e o Senhor sustenta a casa. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. De novo, irmãos, você não vai pensar que eu estou aqui falando para você que esse aqui é um incentivo à preguiça, ao preguiçoso. Não é isso que eu estou dizendo. É que quando você veio para Jesus, e pior, muitos de vocês, né, muitos de nós fomos criados na igreja. A gente foi criado com esses princípios aqui. E muitos de vocês, pais, já induzem os seus filhos a viverem uma... Eu preguei isso aqui, eu falei para as mulheres lá no retiro, a mulherada ficou uma onça comigo. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Porque o meu papel é ajudar você a enxergar o que está no livro. Aqui. Os princípios da palavra, irmãos, eles são preciosos. Ainda hoje a gente estava na mesa almoçando e a gente estava conversando. Aqui não é nenhuma depreciação, né, a dois dos meus filhos, porque Deus tem sido gracioso com eles, né, comigo como pai e com eles. Nós estamos lembrando que desde quando eles eram pequenos, a gente dizia para a Pamela que a Pamela nunca ia ter problema com a parte financeira da vida dela. Você acredita? Com 3, 4 anos de idade. E dos meus 3 filhos, a única que eu não precisei ajudar foi ela. E os outros, com muito prazer e com muita alegria no coração, pela graça de Deus, ajudado pelos irmãos, eu pude investir na vida deles para ajudá-los a ter um casamento e a ter um lugar. Entendeu? Mas por quê? Porque esse é o traço da generosidade. Eles aprenderam, os outros 2 aprenderam. Sabe o que é aprender? Aprender é quando você inculca neles. Eles aprenderam. Deus os tem abençoado porque eles aprenderam. Mas a Pamela foi agraciada pelo Senhor de ter a generosidade no coração. Desde cedo. E olha só como a gente, quando confia na palavra, é o que é. A gente dizia para ela porque a gente confiava nesse livro. Aqui não é nenhuma... você tem que entender o que eu estou dizendo aqui. Eu não estou falando nada a respeito do Marcos. Marcos é um trabalhador. O Marcos é um homem fiel ao Senhor. Mas o Senhor deu condições para ele. Para que ele tivesse as coisas que eles têm. Sem que, no meu caso, eu precisasse ajudar. Irmãos, isso é uma família que o Senhor edifica. Quando nós ensinamos os nossos filhos a confiar no Senhor e a viver as verdades da palavra do Senhor. A parte que é triste para muitos de vocês, porque muitos de vocês vivem o efeito que o mundo faz, que o mundo exerce sobre os cidadãos do mundo. Você não tem uma casa própria? Não que seja isso alguma coisa tão essencial, mas por que Deus não lhe deu uma casa própria? Se você não tem uma casa,
Porque você ainda não entendeu que o Senhor é quem edifica a família. Desde cedo. Desde cedo. Então, pais, não deixem de ensinar os seus filhos. Desde cedo. Porque a minha realidade deveria ser para você um incentivo. Porque quando eu vim para o ministério, para São José, eu abri mão dessa área da minha vida. Finanças não era mais uma área para me preocupar. Porque o Senhor me chamou para ser o ministro do Evangelho. E eu tenho 3 filhos. E como todo pai, eu tinha planos e desejos para os meus filhos. Mas nunca podia fazer planos. Porque não era a minha prioridade os planos. A minha prioridade era cuidar das ovelhas do Senhor. E cuidar da minha família, como Ele me permitisse. E o Senhor deu a graça de que eu pudesse fazer pelos meus filhos o que todo pai quer fazer pelos seus. Mesmo vivendo dos outros. Que é isso que o pessoal pensa, né? Eu vivo de vocês. Desde quando eu cheguei aqui, até quando eu fui agora em São Paulo lá para pegar o carro que a igreja comprou, o pessoal fica surpreso. O senhor não... Aí ele para, porque ele fala, o senhor não trabalha, mas aí ele dá uma paradinha. Assim, o senhor não tem uma outra atividade, além de ser pastor? Eu falei, não tenho. Eu era executivo em São Paulo, eu larguei tudo e fui ser pastor lá em São José. É mesmo? É. Peguei uma turma boa lá, gente boa. Olha só. Deus sustenta a família. Confie na palavra, irmãos. Acredite na palavra. Se é Ele que sustenta, então não é você que vai atrás. Você trabalha, nós somos criados para trabalhar. Você seja fiel ao Senhor. Aí é o segredo. Seja generoso. E aí você vai ver o que o Senhor faz. Aí você vai ver o que o Senhor faz. Porque outro tipo, esse negócio de guardar, é um sistema do mundo. Porque o mundo guarda, porque o mundo não tem esperança de nada. A esperança deles está no quanto eles têm guardado. E o desespero de quem não tem guardado. São os dois extremos, né? O desespero de quem não tem nada guardado e o conforto de quem tem alguma coisa guardada. E os crentes vivem exatamente assim. Pensando no futuro e guardando e tal, o que eu vou fazer, como é que eu vou fazer, minha velhice e tal. Eu não vou ficar velho. Pessoal, não vou ficar velho. Às vezes eu converso com a Lia, com a minha consorte. Nós estamos deitados lá, a gente fica conversando. Como que será? Deus vai levar um primeiro, vai levar outro primeiro, vai levar os dois juntos, como é que vai ser? Né? Como é que você vai ficar? Eu falei para ela, quando eu morrer, a igreja vai sustentar você, filha. A igreja vai sustentar você. Aí ela começa a tremer. Eu falei, não, fica fria aqui. Se eu ficar velho, o Senhor vai me sustentar. Entendeu? E se Ele não for me sustentar velho, Ele vai me levar novo. Simples como isso. Você entendeu? Então, por isso, não há ansiedade no meu coração. Porque se Ele não for me sustentar velho, Ele me leva novo. E se Ele me deixar ficar velho, você acha que Ele não tem um plano para mim? Mas capaz, Ele tem um plano para mim. Ele tem um plano para mim, pessoal. Eu até já combinei com o Matias, né, Matias? Vamos ficar pescando nesse lago aqui, vamos? Nós dois do lado lá, e eu olhei, como era bom aquele tempo, né, Matias? Vai ficar ali, o Dineto não gosta que a gente fale assim. Aí, Matias, vai ter o jeito não, filho. Vamos sentar lá naquele lago lá e ficar lá, pescando. Velho. Com a barba grande, né? Mas cheiroso, né, Matias? Por favor, né? Cheirosinho. Porque velho que não é cheiroso é complicado, pessoal. Velho tem que ser cheiroso. Quarto, Deus provê o futuro
dos progenitores da família. Ouviu? Aqui nós andamos na contramão, porque nós andamos na filosofia do mundo. Olha o que ele diz: herança do Senhor são os filhos. Será que está escrito direitinho aqui? Herança do Senhor são os filhos. O fruto do ventre e o seu galardão. Então o que ele está dizendo é que quando um casal tem filhos, ele está trabalhando para o futuro dele. Porque estes filhos são a herança do pai. Agora, como nós vivemos? Como é que o mundo vive? O pai trabalha que nem um desesperado para montar para poder juntar alguma coisa para deixar para os filhos. Então a herança dos filhos são os pais. E aí acontece de tudo no mundo, né? Torce para o pai morrer logo. Porque enquanto não morre, não põe a mão na grana, né? Então olha só. Você junta para os seus filhos e não investe no reino de Deus. Porque você está preocupado com seus filhos. Está juntando. Já transgrediu um princípio. E transgrediu outro porque ele diz que no plano dele, a família que ele edificou, a família que ele guarda e a família que ele sustenta, ele já planejou o futuro do pai e da mãe, que o filho vai sustentar. Então vocês têm filho único aí, vocês estão complicando a vida dos seus filhos. Porque um filho só para aguentar o tranco depois vai ser difícil. Tem que ter uns 5, 6, pessoal. Tem que ter uma meia dúzia. Fica mais fácil para dividir entre eles. Os meus eu já avisei. Vai rachar em 3 aqui. Eu não tenho nada, não vou deixar nada. Então, eu espero que eles não torçam para eu morrer. Porque se eu ficar vivo, eles vão cuidar de mim, vão me sustentar. E eu sou exigente, eu vou querer coisa boa. É verdade. Sabe qual é a herança que eu dei para eles? Conscientemente. Estudo. Eu falei para eles, estudo. Os 3 fizeram faculdade, a Karina fez mestrado, o Rafael fez mestrado, fez um pós-graduação. Filho, agora você tem tudo para correr, pode continuar estudando e vai para frente. Esse é meu legado para você. Porque aí Deus vai abençoar você, você vai prosperar, porque você vai investir no reino e cuidar do velho aqui, ó. Porque a minha herança são eles. Eu não sou a herança deles. Eu sou deles a coisa mais preciosa em vida. Entendeu como que Deus fez? Porque em vida a gente dá a vida pelos filhos. Para fazê-los alguém. Para que eles continuem este ciclo. E eles venham cuidar de nós. Então, moça, quando você for escolher o rapaz, primeira perguntinha que você vai fazer para ele: você é consciente que você, como homem, vai ralar, filho, para cuidar de duas famílias, do meu pai e do seu? Filho. É assim que funciona. Vez por outra, eu tenho que pegar meu carro. Eu vou lá para a praia. Não é para tomar banho na praia não, pessoal. Para ver minha sogra. E para fazer a minha vez de filho. De genro. Porque ela é filha. A Lia não precisa trabalhar para ajudar a mãe dela. Porque esse é meu papel. Essa é minha responsabilidade. Tanto ajudar a minha como a mãe dela. Está entendendo? Porque a herança dela somos nós. A herança da minha sogra, da minha mãe, somos nós. Porque é isso que a Bíblia deixou. Então não tem que você guardar para o seu filho. Invista no reino. E não vai faltar para o seu filho nunca nada. Porque Deus prometeu. Olha o Salmo, olha a importância do Salmo. Ele diz, como flechas na mão do guerreiro. Agora ele vai usar a figura de uma casa. Você imaginou uma casa onde tem um casal, já com certa idade, sem filhos, e o inimigo chega. E leva tudo.
Agora, se ele tem filhos, os filhos vão defendê-los. E aqui, quando ele está falando na linguagem de Salomão, na linguagem proverbial e de sabedoria dele, ele diz: como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Segredo do texto. Quando ele colocou a palavra mocidade aqui é a chave que destranca o texto. Porque ele diz: feliz o homem que enche dele a sua aljava e não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Então agora, os inimigos aqui significa a velhice e a doença que ele vai ter. Por isso que ele diz o filho da mocidade. Quando ele falou da mocidade, ele deu a dica, que na mocidade nós temos filhos, para que quando o inimigo chegue, que é a velhice, a doença, nós temos a herança que o Senhor nos deu, os nossos filhos, que vão cuidar de nós. E no plano de Deus, pessoal, não tem briga, porque quando no mundo, quando o pai deixa a herança, é aquela brigaiada e faz questão de centavo, e aquela confusão toda, não é? No plano de Deus, não tem. Porque eles vão se juntar para poder cuidar dos pais. E aí quando tiver os filhos dele, já vou ensinar para os filhos dele, e quando os filhos dele forem grandes, vão cuidar dele. Olha o plano do Senhor, esse é o plano perfeito do Senhor. O Senhor fez um plano perfeito. Esse é o do Senhor, não do mundo. Então a igreja tem que se apartar desse mundanismo que entrou no nosso meio, que nos influencia a vivermos a mesma vida que o mundo vive. Então fica difícil investir no reino de Deus, porque nós temos planos, nós temos que fazer coisas, nós temos que preparar coisas, afinal de contas, nossos filhos, e vai... Então, aí você fica chateado, você pega um filho que não quer estudar, aí acabou tudo. Aí é a complicação. Mas olha o texto. A menos que o Senhor edifique a casa, em vão trabalham os que a edificam. Eu sei que alguns de vocês se converteram, seus filhos já eram talvez grandes, maiorzinho um pouco. Mas a casa que o Senhor edifica é a casa que os pais oram incessantemente pelos seus filhos, primeiro. E segundo, eles dão exemplo para os seus filhos do que é uma vida desprendida e em prol do reino do Senhor. A disciplina é indispensável numa casa em que o Senhor edifica. Porque a edificação dos filhos nessa família é debaixo da vara. No bom sentido. Agora está uma confusão lá na minha casa, porque eu falei para eles que lá na minha casa vai ter a varinha do vovô. E o povo está indignado comigo, porque vai ter a varinha do vovô. Vai ter a varinha do vovô, vai ser um adorno na minha casa. Vou colocar na parede uma varinha e escrever varinha do vovô. A Lia está assim, não, você não pode fazer isso, eles têm pai, o pai que vai bater neles. Eu bato no pai deles e bato no filho também. A Bíblia não fala que eu tenho que cuidar da primeira e da segunda geração? Pessoal, tranquilinho eu vou fazer meu papel. Mas, você pode... Agora o problema não é a minha nora e os meus dois genros, né? Porque os meus filhos eu domino. Agora a minha nora e meus dois genros eles já estão lá. Ai, meu Senhor da glória. Será que o pastor vai fazer isso? Ele está brincando. Então você espera chegar, você só vai saber quando chegar. E o pessoal fica assim, você fala assim, mas você vai ficar babando. Pessoal, eu vou babar, pessoal, com certeza eu vou babar. Não precisa ficar na expectativa aí. Né? Camilinha, essa semana ou na outra no máximo, né? Se for na outra, filho, eu estou lá no Uruguai. Entendeu? E ali já brigou comigo. Falou assim, tá vendo? Você marcou a viagem para o Uruguai na época que vai nascer o neném. Você não podia marcar outra data? Falei, filho, o pai vai estar aqui, eu sou vô. O pai é importante, ele vai estar aqui. Eu só sou vô. Eu vou estar lá, mas eu volto. E quando eu chegar aqui, eu farei minha vez de vô. Você pode ter certeza que eu vou fazer a minha vez. O pai tem que estar aqui, o pai que não pode viajar. Não é verdade?
Irmãos, a família que o Senhor edifica, a disciplina é fundamental. E não existe essa coisa de que o coração do vô é mais mole que o coração de pai. Isso aqui é conversa. É conversa. Eu não estou falando agora que eu vou bater nos meus netos. A seriedade de criar os filhos é a mesma seriedade para com os netos. Eu não tenho, diante do Senhor, arrependimento nenhum de como eu criei meus filhos. Não sou perfeito. Por quê? Porque as coisas erradas já pedi perdão para eles. Então eu não tenho nada, não faria nada diferente com eles. Por quê? Porque eu fui objeto da graça de Deus. Foi a graça de Deus, lembra? A graça de Deus. Os erros, minha responsabilidade. O que deu certo foi a graça de Deus que atuou neles. E eles sabem que vai ser assim com os filhos deles. Dá tempo para você, meu irmão. Hoje é uma palavra de esperança para você. Uma palavra de esperança. De você pegar esse salmo aqui, estudar o salmo e fazer deste salmo aqui a base da sua casa. Porque aqui a casa que o Senhor edifica, é a casa que o Senhor guarda, é a casa que o Senhor sustenta e é a casa que provê a velhice dos progenitores, dos pais. E é aqui que eu estou confiado. Eu não confio em homens, eu confio na palavra do Senhor. E se os meus filhos falharem na tarefa deles, o Senhor não vai falhar na tarefa dele comigo. Entendeu? Se a igreja falhar, ele não vai falhar. Não vai falhar. Eu tenho andado com ele esses anos todos. E eu tenho certeza que por tudo que está na palavra, lógico, por tudo que ele já fez. Você acha que ele esqueceu de algum detalhe? Nenhum. Nenhum. E eu tenho sonhos. E eu coloco para o Senhor também. Coloco para Ele. Porque Ele fala que a gente tem que pedir para Ele, não é? Quem está estudando Lucas comigo, eu peço para Ele. Às vezes ali ia rir dos meus sonhos. Só ela sabe, viu? E ela dá risada e fala assim, mas não acredito que... Você pensa nessas coisas? Eu falo, penso. Coloco diante do Senhor. Agora, se Ele vai fazer ou não, isso é com Ele. Isso é com Ele. Mas Ele tem feito tanta coisa, irmãos. Eu estou satisfeito. Então eu queria que você, olhando para mim, como um pecador, que eu sou, imperfeito, cheio de pecados, que você não tem a menor noção, e é bom que você não tenha mesmo noção, senão você não estaria aqui, com certeza você não estaria aqui. Se você soubesse do meu coração, da podridão dos meus pecados, você não estaria sentado aqui. Então é bom que você não saiba. Já estou dizendo para você, ele é assim. E eu luto todo dia. Tá bom? É só que você tem que saber. Eu luto todo dia. Então, se um ser imperfeito como eu, pecador como eu, o Senhor abençoa, e eu estou satisfeito, você também pode estar satisfeito. Você pode sair daqui desse lugar hoje, com o propósito do seu coração, pela sua casa, pela sua família, tomando o propósito de viver isso aqui. De começar a estabelecer a base correta na sua casa, de colocar o sentimento no lugar certo, a vida íntima no lugar certo, confiar no Senhor, investir no reino, ensinar os seus filhos, volta lá e fala que estava tudo errado, vamos passar a borracha e vamos ensinar o certo agora. E Deus vai abençoar vocês, abundantemente. Ele já tem feito isso com muitos de vocês aqui. Vários de vocês já têm entendido e têm vivido isso aqui, e têm recebido do Senhor. São exemplos já, aqui dentro. Aqui dentro. Então eu convido você hoje à noite, a se curvar diante do Senhor, nas palavras do Salmo 127. E dizer, eu quero uma casa, uma família, que seja edificada pelo Senhor. Porque a casa edificada pelo Senhor, o Senhor Jesus Cristo é o centro dela. Não é nenhum homem. Não é ninguém. Jesus é o centro dela. Tudo gira em torno dele.
dele para ele, e nós recebemos o transbordar disso, pela graça e glória e bondade dele. Amém? Amém. Curva a sua cabeça. Amado Deus, agradecemos o Senhor, a tua fidelidade para conosco. O Senhor é fiel, Pai. Nós temos experimentado, não somente lido na palavra, aprendido na palavra, nós temos experimentado da tua fidelidade. Nós somos infiéis com o Senhor. Por isso, Pai, nos ajuda. Nos ajuda. Estende a tua graça para que nós sejamos fiéis ao Senhor, como o Senhor tem sido conosco. Coloca no coração dos teus filhos aqui esta noite, não pelo sentimento, mas porque os seus ouvidos tiniram ao ouvirem a verdade do Senhor, que eles digam agora: eu quero uma casa edificada pelo Senhor, eu quero uma casa guardada pelo Senhor, eu quero uma casa sustentada pelo Senhor, eu quero ensinar os meus filhos o papel deles para conosco quando ficarmos de idade, porque eu quero viver e receber daquilo que o Senhor planejou, para a glória e honra do teu nome. Move os teus filhos a quererem isto, e capacite-os a mudar, a terem seus casamentos, famílias transformadas, pelo poder da palavra do Senhor, pelo poder do sangue do Senhor que foi vertido na cruz, e pela graça do Senhor, Pai, que nos ama. Pai, obrigado porque o teu amor não falha, e porque o meu relacionamento com o Senhor não está baseado em quanto eu te amo, mas enquanto o Senhor me ama. Ah, Pai, eu te louvo pelo teu amor para comigo, para com este povo desta igreja. Louvado seja o teu nome. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo seja com todo o teu povo, hoje e sempre. Amém, Senhor. Deus abençoe, irmãos.